esta procissão. Cristãos da Terra Santa não podem celebrar o Domingo de Ramos como nós. Nesta nossa celebração, unimos-nos a eles e aos cristãos do mundo inteiro, ao Santo Padre, pedindo a paz para o mundo e, em particular, na Terra Santa. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, para salvar a humanidade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz. Fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu a graça de falar com o discípulo para que o saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs eu desperto os meus ouvidos para me escutar, como escuto os discípulos. O Senhor Deus abriu os ouvidos e eu não desisti e tomei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei no seu perigo. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles gritaram-lhe 30 moedas de prata, e a partir de então Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: Serei eu, Senhor?
Respondeu Jesus. Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira, até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino do meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de eu ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudestes vigiar uma hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é este mesmo, prendei-me. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, mestre! E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais
de 12 legiões de anjos. Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. E então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi o seguindo de longe, até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus, para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes ao que depõe contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu disseste, e eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento. Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus, para lhe darem morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram. Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Por este motivo se tem chamado aquele campo a
até ao dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado, aquele que os filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos. E que hei de fazer de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos. Seja crucificado. Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no no manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. E colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com ferro. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, deixa da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, deixa agora da cruz e acreditaremos nele.
confiou em Deus, Ele que o livra agora, se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja e bebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, lembramos-nos do que aquele impostor disse quando ainda era vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostora seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Caros irmãos, podemos dizer que o Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, nos surge no início da Semana Santa como um autêntico pórtico. Convida-nos a entrar no dinamismo pascal dos dias que se aproximam. Assim sendo, este domingo fala sobretudo aos discípulos.
A nós, como discípulos de Jesus, procuramos ser presentes aos mistérios da morte e da ressurreição do Senhor. Os discípulos foram chamados por Jesus para estar com Ele. Foram chamados a partilhar a sua existência, a aprender, a ver, a escutar, a viver, a questionar e a crescer interiormente na sua identificação com o Senhor, de modo que pudessem ser a sua continuação, quer dizer, de modo que pudessem ser a Igreja, a presença, a extensão do Verbo feito carne ao longo dos tempos e em todos os lugares. No entanto, nestes momentos últimos, decisivos, os discípulos dão mostras de não conseguirem perceber os acontecimentos. Estão sonolentos, traem, negam, fogem, são tomados pelo pânico. Apenas umas mulheres, ao longe, vão acompanhando o Senhor. Imaginamos como terá sido difícil para os discípulos entender Jesus. Não tanto por causa dos poucos estudos ou do pouco talento natural, mas sobretudo porque o Deus feito homem ultrapassava de sobremaneira as capacidades do engenho humano, sempre pequeno, estreito de pensamento e coração, inclinado para o alto, incapaz, no fundo, de acolher plenamente a vida nova, o novo modo de existir que o Senhor lhes propunha. Sabemos que assim foi porque, sobretudo, aos discípulos lhes faltava o Espírito Santo, que iria terminar neles a iniciação à vida cristã, recebida enquanto conviveram com Jesus. O Espírito que os havia de assistir no resto da sua vida, em particular nos momentos do combate decisivo. O facto que ressalta, no entanto, é esta incapacidade natural dos discípulos. Se, por um lado, ela nos conforta, por outro, a nós que já recebemos o Espírito da verdade, faz-nos sentir bem mais pequenos, requerindo em nós a humildade que é própria dos discípulos, pondo de lado qualquer orgulho ou soberba. Não certamente por acaso, a primeira leitura nos mostra a figura do servo de Deus como discípulo. Foi à sua luz que Jesus quis interpretar a sua própria existência. Começava este cântico do servo por nos convidar a tomar consciência de que foi o Mestre quem nos chamou. Que ser discípulo de tal Mestre é uma verdadeira graça. E que nos chamou para uma missão, sermos capazes de dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. A leitura recordava ainda como naquele que se dispõe a ser discípulo do próprio Deus, esta condição se torna algo de permanente, que o próprio Senhor ativa em cada manhã, despertando diariamente os nossos ouvidos para escutar como escutam os discípulos. Quer dizer, para fazer da palavra escutada o alimento cotidiano, a força e o dinamismo do nosso existir. Apenas deste modo, escutando como escutam os discípulos, toda a nossa vida pode ser animada pela palavra divina e receber dela a força para se apresentar firme na missão que nos foi confiada, mesmo quando é necessário sofrer as difamações, os açoites infligidos pelas costas ou os insultos e escárnios recebidos no rosto. Mas Deus veio em meu auxílio. Sei que não ficarei confundido. Esta é também a certeza do discípulo. Se não trabalha por sua iniciativa por conta própria, se a sua missão for recebida de Deus, então receberá igualmente a força, a assistência divina para a desempenhar até ao fim, com a certeza de não ficar desiludido.
Aliás, o próprio Jesus, na sua missão salvadora, assume a atitude de discípulo, de filho obediente, de acordo com o hino da Carta aos Filipenses, que escutamos como segunda leitura. Enviado pelo Pai para a obra de salvação, Jesus como que se esqueceu da sua condição divina. Esqueceu-se de quem era e dos seus direitos de primogênito, para descer à nossa condição de criaturas e de pecadores, identificando-se com todos e com cada um, ao ponto de experimentar a morte. Por isso, continua o hino de Filipenses, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Por isso, à sua visão, todos os joelhos se hão de dobrar na terra e acima da terra. É este o caminho pascal que, ao longo de toda a nossa vida, mas em particular nesta semana que agora se inicia, Pai nos convida a viver. É o caminho do servo, do discípulo. É o caminho de Jesus, Ele que tudo aprende e recebe do Pai. É o caminho da salvação, da nossa salvação e da salvação do mundo. Disponhamos-nos a ser verdadeiros discípulos do Senhor, a aprender dele, a escutar como escutam os discípulos, para podermos proclamar a todos a sua salvação. Quer dizer, para transformarmos esta nossa humanidade de orgulhosos egoístas numa humanidade de verdadeiros discípulos de Jesus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado pelo criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e agarrou pelo Espírito Santo no seio da Virgem da Iniciação. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, do seu reino. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma, santa, católica e apostólica, professo só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos, que são vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo: ouvimos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança. Oremos. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade. Oremos. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé,
para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus. Oremos. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito. Oremos. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Oremos. Pela paz no Médio Oriente e na Terra Santa, para que os homens sejam capazes de calar as armas e encontrar caminhos de diálogo. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expiar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, o ofertório desta Eucaristia é a tradicional renúncia da Quaresma e este ano o nosso ofertório é uma oferta da nossa comunidade para a Caritas Nacional para ajudar as famílias vítimas das últimas tempestades em Leiria e outras localidades perto do continente. Obrigado a todos pela vossa generosidade.
pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será inteiro de vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença,
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitimos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna por Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. No seu coração, na sua alma, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é o nosso Filho, e eterno e imutável, para que seja a palavra da salvação.
Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar que a nossa fé nos promete, fazemos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. The Word of God invites us to be a disciple. So,
That means to listen to the Lord, to live with Him, and to give witness to Him. So let's be a true disciple of Jesus. A palavra de Deus convidava-nos hoje a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. A escutá-lo, a viver com Ele, a dar testemunho dele. Sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família, pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Ide em paz, Senhor vos acompanhe.